Se todo cara que já viu o Clube da Luta indicasse esse filme na mesma proporção para um amigo, com certeza esse filme incomodaria bem mais. O filme que eu vou falar hoje estreou em 2020, tem na Star Plus, vai estrear agora em julho na Netflix, e o filme se chama Bela Vingança. Olá, sou Kleber Fernando, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o que se trata de fato o filme Bela Vingança? Bem, o filme se trata de uma mulher chamada Cassandra, que de repente ela está num bar e ela tinha bebido bastante, ela está arriada no chão e chegam três rapazes até ela. Ela não consegue falar direito, não consegue esbanjar nenhum tipo de reação e a priori, apesar de muitos já sabendo o que pode acontecer, um deles resolve levar ela para casa. Só que não dura pouco tempo e ele resolve levar ela para casa dele. Chegando lá, ele começa a oferecer mais bebida, leva ela pro quarto, tira a roupa dela e você já sabe que o pior tá para acontecer. Só que de repente tem uma reviravolta. A Cassandra estava fingindo desde o começo. Ela nunca tinha bebido e tudo era só o fingimento dela. Então fica implícito aqui o que de fato ela fez, mas com certeza ela se vingou dele. E aí a gente descobre que a Cassandra não só se vinga desse cara, mas como se vinga de todos os homens que fazem isso com ela. E ela faz de propósito justamente para pegar eles. O filme foi dirigido pela diretora Emerald Fennell, acho que é assim que se diz. Tem a direção de fotografia de Benjamin Cracon, né? E eu diria que o filme ele se sobressai muito devido à atriz Carey Mulligan, que foi feito que faz a Cassandra na verdade, porque apesar de terem pessoas que estão desenvolvendo ali o filme com ela, né, contracenando com ela, e ela tem um brilho total nesse filme, ela tem um destaque total. É um filme muito direto e muito objetivo na mensagem que quer passar. Principalmente essa questão das mulheres e principalmente essa questão dos homens. Então eu poderia dizer que a trilha sonora se sobressai tranquilamente no filme, principalmente o ambiente que a Cassandra vive, a personagem, né? Ela tá muito em baladas e festas, e justamente para atrair esses homens. A direção de fotografia é brilhante, apesar de não saber muito do trabalho de Benjamin Cracon, eu diria que ele se sobressai muito no que ele quer transparecer aqui, porque vemos muitos tons de pastéis e principalmente muitas cores em volta das emoções da personagem. Não sei se foi só impressão, mas pelo menos eu senti isso. Porque quando ela tá querendo expor muito seus sentimentos, ou ela quer estar um pouco reclusa dos seus sentimentos, as cores vão variando. Em certas cenas que ela quer demonstrar mais emoção, ela tá com roupas mais coloridas, o ambiente tá mais colorido. E em certos momentos que ela tá mais insegura, ou então ela tá querendo se vingar, as cores são bem mais fechadas, ou então são bem mais fortes em relação nela. E aí eu queria dizer que, tipo, o filme se sobressai muito nessa questão da trilha sonora, que é um pop, na fotografia, na direção e principalmente no trabalho da atriz. E principalmente na direção, que ganhou inclusive como melhor roteiro original. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar. Foi melhor roteiro original, melhor montagem, melhor atriz, melhor filme. E o outro acho que eu tô esquecendo. Mas enfim, eu sei que ele ganhou como melhor roteiro original porque aqui a diretora tem muito cuidado na mensagem que ela quer passar. E eu acho que se ela tivesse um certo descuido, esse filme, tipo, poderia ser um fracasso total. Então, como eles contam a história de forma objetiva e direta, tanto que não tem nem muitas, como eu posso dizer, reviravoltas, né? Nem altos nem baixos, assim. É um filme muito direto. A diretora cumpriu muito bem em contar essa história. Então, minha nota pro filme seria 8. Seria não, é 8. E aí eu queria dizer que a partir de agora vem a parte com os spoilers. Então, até aqui, se você quiser ficar, tá tudo bem. Deixa um like, comenta aqui embaixo. E se você já viu ou acha alguma coisa do final ou pretende ver o filme, comenta aqui embaixo, tá certo? Pois bem, depois que a Carrie se vinga desse cara, a gente descobre que a Carrie? Não, a Cassandra. Troquei a atriz com a personagem. A Cassandra, depois que ela se vinga desse cara, a gente descobre que ela tem 30 anos de idade, mora com os pais, e ela é filha única. E de repente eles estão já preocupados com ela, porque ela não tem amigos, não tem namorado, é, trabalha na cafeteria. E aparentemente ela era uma jovem muito promissora. Inclusive o nome do filme em inglês é Promise Woman, tipo, jovem promissora, mulher promissora. E eu acho que isso lida muito com a própria personagem. E é até com o que vai ter na trama principal do filme. Mas vamos lá. Em um certo dia, os pais dela resolvem dar uma mala para ela de presente, sim, uma mala. E aí fica bem claro que eles querem se livrar dela. E isso é até um pouco estranho, né? Porque quem é que dá uma mala de presente? Mas a Cassandra, ela sente essa mensagem muito clara que os pais dela estão querendo que ela saia de casa, que ela viva. E aí, quando ela tá trabalhando na cafeteria um certo dia, ela conhece o Ryan, que até então, como eu falei,
ela não gosta de todos os homens. Tipo, ela tem essa vingança, então ela não confia. E tem o Ryan, que chega de repente na cafeteria, aí descobre que ele estudava com ela na faculdade de medicina. E aí não entende por que ela saiu da faculdade de medicina e tá trabalhando na cafeteria. E ele fala que ela era muito inteligente, ela era muito promissora, tinha tipo um futuro brilhante. E ele fica curioso porque ela está ali. E aí ele começa a chamar ela pra sair, insiste uma vez, insiste duas. E quando eles saem uma vez, né, depois de tanto insistir, a gente vê que a Cassandra começa a se soltar um pouco. Só que em um determinado dia ele chama ela pra ir pro apartamento dele. Então ela já começa a imaginar que ele vai cometer o mesmo ato que todos os outros caras que ela saiu e se vingou. Só que ao invés disso ela se afasta mais uma vez dele. Mas a gente vê que tipo, o Ryan não desiste dela. Então a gente vê que todo esse sentimento, né, de receio, rancor da Cassandra é muito devido ao que aconteceu com a amiga dela, porque até o Ryan comenta que antes ela saía com uma amiga e desde então, depois de algo que aconteceu com essa amiga, ela não foi mais a mesma e saiu da faculdade. E aí a gente descobre, como poderia dizer, o plot principal da história, o que faz a Cassandra se movimentar em busca dessa vingança. E aí a gente descobre que tem uma amiga dela chamada Nina. E o que aconteceu com a Nina? Bem, as duas eram estudantes de medicina, e aí um certo dia a Nina se envolveu com um cara, se eu não me engano o nome do cara é Al Morrow, mas eu vou chamar de Al, fica mais fácil. E um certo dia ela foi dormir com ele, só que ele passou muito além dos limites, ele estuprou ela, violentou ela, e aí todo mundo soube e ela não foi justiçada, né? Ela tentou comentar, tentou pedir ajuda e ninguém conseguiu ajudar. Na verdade, o pessoal só humilhou mais ainda ela. E a única pessoa que ela poderia contar era a Cassandra. E aí a Nina tirou a própria vida. Então isso foi um baque muito grande para Cassandra, porque ela viu a amiga sofrer, ela viu a amiga ser violentada, viu a amiga ser humilhada, e então ela segue nesse instinto de vingança. Apesar de não conseguir culpar, né, o principal, né, que era o cara que fez isso com a amiga dela, ela procura se vingar de todos os homens. Que inclusive eu até achei interessante como é abordado os homens aqui. Você poderia achar um pouco estranho, porque, principalmente eu acho que, tipo, se alguns homens estiverem vendo, eu acho que eles poderiam achar os homens um pouco bobos e, como eu poderia dizer, frágeis. Porque, tipo, quando a Cassandra sai com o cara e a gente descobre que ela não mata os caras, ela simplesmente só dá um medinho neles, a gente mostra que eles são medrosos. Tipo, o que eu percebi que aqui quer contar é justamente isso. Quando uma mulher ela se confronta com um homem, né? E com que ela quer debater ou combater o homem ali, ele foge, ele se acovarda, ele tenta mostrar que ele não é desse jeito, que ele é uma pessoa boa, e fica medroso, não sabe o que falar, não sabe o que pensar. Então eu achei interessante como aborda aqui. Não só na maioria dos homens desse filme, mas também como outros homens vão tendo outras características de homens aqui também. Então achei um trabalho interessante de como abordar essa história. E como é contada essa versão que acontece muito hoje em dia. A gente sempre vê tipo, o visual dos homens como uma coisa assim, fulaninho é muito direitinho, não deve fazer isso. Mas quando tem uma certa situação que tá com alguns amigos, homens também, fulaninho mostra o verdadeiro lado. Ou seja, quando tá ali com a mulher sozinha, sozinhos no caso, ele mostra o verdadeiro lado. Então, pelo que eu percebi aqui, de acordo com os homens que vão mostrando no decorrer do filme, cada um tem um lado para ser visto. E na maioria das vezes, todos os lados são podres. Então achei muito interessante como tem essa abordagem aqui e como esse poder da mulher combater e enfrentar o homem torna essa iniciativa de tipo mostrar que tipo elas falarem e agirem acaba tendo mais benefício para elas e mostrando a real natureza dos homens. E eles acabam mostrando o quão covardes são. Então achei bem interessante isso. Mas no decorrer do filme eu queria dizer como eu tava. A Cassandra tem esse objetivo de se vingar. Ela sabe que o Ryan já estudou com ela. Ela descobre que ele tá saindo com. Já saiu, né? Conhece algumas pessoas da faculdade. E aí ela começa a botar o plano dela em prática. E eu diria que o filme tem 4 capítulos, é dividido em 4 capítulos, se eu não me engano. E o primeiro capítulo é quando
Cassandra resolve sair com uma amiga chamada Madison. Uma amiga antiga, na verdade, amiga, né? E aí quando ela sai com a Madison, ela finge que tá bebendo pra enganar, enquanto a Madison começa a beber, ela bota tipo um champanhe, mas na verdade era refrigerante no copo dela e deixa a Madison tomando champanhe. A Madison começa a beber, dizendo que o que ela fazia era nada demais e que a Cassandra era muito virada, que o que a Nina fez com o Al não foi nada demais. Isso revolta mais ainda a Cassandra, porque até mesmo uma própria mulher tá contra ela, né? E aí a gente fica vendo que a Madison começa a beber mais, a Cassandra tá tranquila. Enquanto isso, a Madison começa a falar tudo o que aconteceu com a Nina. E aí a gente descobre que a Cassandra não tá, tipo, não tá, tipo, com paciência, eu diria. Não tá fingindo, mas, tipo, ela tá fingindo, mas não tá com paciência mais a fingir tudo aquilo pra Madison. Então ela diz que, tipo, a amiga dela sofreu e tudo foi culpa das pessoas e principalmente dos homens que fizeram isso com ela. E aí a Madison tá muito bêbada, né? E não sabe mais o que dizer. E a gente vê um homem no restaurante junto lá com elas duas, só que ele tá distante. E aí a Cassandra fala pra levar a Madison pro quarto. E aí já pensa, tipo, meu Deus, Cassandra quer se vingar da Madison, vai pedir pro cara fazer algo com a Madison. E aí não fica muito implícito. No outro dia a Madison começa a ligar com a Cassandra, dizendo que um homem levou ela pro quarto, não sabe se tirou a roupa dela, não sabe se ele fez exatamente o que ela imaginaria que pudesse acontecer caso um homem se aproveitasse de uma mulher que tinha acabado de beber bastante. E enquanto isso a Cassandra não diz nada, ela segue em seguida com o plano dela, e aí ela segue indo pra uma reitora de uma faculdade, não lembro muito bem. Mas pelo que eu percebi, ela vai para uma faculdade dizendo que quer fazer medicina. E tem essa reitora, que foi a mesma reitora que era a reitora da época da Cassandra e do pessoal que estudou na faculdade de medicina. Só que antes disso, a Cassandra ela vai para uma escola. Ela muda o visual, que inclusive eu acho interessante. Como a atriz Carey Mulligan, ela consegue mudar de visual e não parecer de fato ela, mesmo que ela não bote tanta maquiagem ou coisa assim, ela muda facilmente o comportamento dela, o visual dela. Tanto que isso é muito mérito do design da personagem, né, de character designer, e até mesmo da fotografia, como influencia essa questão da gente distinguir o que a Cassandra quer fazer. Então, quando ela vai para essa faculdade e fala com essa reitora, antes disso ela vai para uma escola, finge que é uma agente, né, tipo uma fotógrafa, algo assim, e conversa com a menina, dizendo que o celular descarregou e que vai fotografar uma certa banda. Só que a gente descobre que o quê? Essa menina que a Cassandra pediu ajuda é a filha dessa reitora da faculdade. E aí, chegando lá na reitora, ela diz que queria se matricular e que aconteceu um certo incidente com a amiga dela. E a reitora diz que não teve culpa. E a gente diz e a gente descobre, na verdade, que a reitora é super não, né? É super amiga do Al. Isso revolta mais ainda a Cassandra, que ela diz que o Al agora é um anestesista famoso. E aí eu sei que a Cassandra começa a botar o outro plano de vingança dela em prática. Que ela fala, né, que a amiga dela foi violentada por vários rapazes da faculdade, não só pelo Al. E aí a reitora diz que não teve culpa, e a Cassandra diz que teve sim, porque foi ela que foi uma das primeiras pessoas a ouvir a história, mas ainda assim deu credibilidade para os caras, porque os caras não tinham feito nada demais, era só uma coisa de jovem. E aí descobre que a Cassandra levou a Madison pra uma faculdade com outros caras. E a reitora já fica preocupada. E é justamente a situação que a amiga da Cassandra passou, a Nina passou. E a reitora começa a pedir ajuda, começa a ligar pra filha, aí descobre que o celular tá com a Cassandra. E isso dá mais preocupação ainda pra reitora, porque agora ela se coloca na mesma posição que a amiga da Cassandra passou. Então é interessante a gente ver aqui que quando se trata da gente, de alguém próximo a gente começa a dar valor e se colocar no lugar do outro. Então a gente não sabe o que acontece de antemão com a filha da reitora, mas a gente descobre que na verdade a Cassandra só levou ela pra uma lanchonete. Então ela queria só mostrar que ela poderia ajudar, sabe? E uma coisa que eu percebo aqui, que a Cassandra está muito disposta a ajudar todas as mulheres, principalmente aquelas que não estiveram do lado dela ou até mesmo são contras a ela. Só que no caso aqui, em relação aos homens, ela está disposta a se vingar de todos, seja aquele que ela nunca conheceu ou até mesmo aqueles que ela já conhece. E aí a gente parte para o capítulo 3, por assim dizer,
que ela vai na casa de um advogado. E quem é esse advogado? Bem, o advogado quem faz é acho que é Alfred Molina, que é o cara que faz o Dr. Octopus do Homem-Aranha. Ele faz o advogado do Al, o cara que violentou a amiga da Cassandra. E aí a gente descobre que ele tá muito arrependido, ele é um cara muito amargurado, é um cara que não dorme mais, porque ele vivia trabalhando nesses casos em defender esses abusadores, esses caras que violentam as mulheres e ainda se saem impunes. Então a gente viu que ele tá muito arrependido e isso espantou um pouco a Cassandra. E tanto que quando ele mostra esse arrependimento, ela até chora. Em momento nenhum a gente vê a Cassandra mostrando fragilidade perante os homens, mas quando ela vê um arrependimento, uma certa verdade naquilo que eles estão falando, ela acaba perdoando. Tanto que quando ela sai da casa dele, tinha um rapaz, um cara que ela tinha contratado justamente para bater nesse advogado. Só que quando ela descobre que o cara se arrependeu, o advogado, ela diz pro cara que não precisava mais. No decorrer do filme, Ryan e Cassandra começam a se envolver. Apesar de tipo, essa parte ser muito importante, eu queria deixar ela em segundo plano. Porque quando eles começam a se envolver, a gente começa a ver que a Cassandra tá querendo desistir dessa busca de vingança. Até porque ela vê que o advogado se arrependeu, ela vê que o pessoal já tá seguindo a vida e menos ela. Ela até leva o Ryan para conhecer os pais e ela vê que os pais estão empolgados em vê-la vivendo, ela aproveitando a vida. Só que logo em seguida a gente descobre que a Madison não tinha sofrido nada. O cara que a Cassandra contratou a Cassandra só pediu para o cara levar ela até o hotel e cuidar dela. Então a gente vê mais uma vez que em relação às mulheres, a Cassandra não faz nada, ela só ajuda, ela só dá esse susto, porque justamente essas mulheres foi quem ficaram do lado errado, certo? Então a gente vê que a Madison foi conversar com a Cassandra e viu que se arrepende, que ou isso que ela passou foi horrível, a sensação. Imaginem quem passou, que foi a amiga de Cassandra, e ela diz que tem um vídeo. E quando ela tá vendo o vídeo, ela descobre que o ato que aconteceu com a amiga dela, além de ter feito sido um cara específico, foi gravado e vários homens estavam presentes. E aí tem um certo momento quando a câmera tá rodando, eles estão filmando lá o ato, ela escuta a voz do Ryan. E o cara fala Ryan, fala o nome dele lá, e o Ryan pede pra não filmar ele. Então a gente descobre que o Ryan estava ali presente na coisa mais, como posso dizer, bruta que aconteceu na vida da Cassandra. Então ela vai pro consultório do Ryan na mesma hora, briga com ele, diz que se ele não fizer nada, ela vai postar esse vídeo na internet, vai acabar com a carreira dele. Então eu achei até interessante que, mesmo quando ela deu uma chance para um homem, ela só precisou de um motivo só para ela voltar pro objetivo dela. Então eu achei que isso muito interessante, como ela tá convicta e como ela é certa em estar sempre de um lado das mulheres, mas nunca de um homem. Se tiver, sempre suspeitando, e quando isso acontece, ela não pensa duas vezes, larga na mesma hora e se vinga principalmente. E ela só pede uma coisa pro Ryan ir pra onde vai ser a despedida de solteiro do Al. Chegando lá, ela vai pra uma casa que vai ter a despedida de solteiro. Ela coloca uma roupa de enfermeira, que inclusive é uma curiosidade, a atriz Carey Mulligan, ela guardou pra ela. E vocês vão entender o porquê, isso é um pouco estranho. E aí ela bota uma roupa de enfermeira, vai com a mulher que vai fazer a striptease lá. Chegando lá, os caras, tem bastante caras lá. Até dá uma certa agonia nesse filme, porque só tá ela de mulher lá e um bocado de cara, e principalmente os caras que abusaram da amiga dela, o cara que abusou da amiga dela. Então ela pede pra eles se ajoelharem, manda tipo, eles beberem lá uma bebida que ela bota na boca deles, e chama o Al para o quarto. E aí chegando lá, ela algema ele, aí começa a conversar com ele diz que não tá muito afim porque ele vai casar, e aí ela começa a dizer tudo. E nem quando ela começa a dizer tudo, ele começa a se preocupar, que ela começa a falar o nome da Nina, ele diz que não foi ele, que ele não teve culpa, e aí ela diz que ele chama ele de estuprador, e chega uma cena que eu achei até um pouco icônica em relação a esse filme, que ele fala que o maior medo de um homem é ser acusado disso. E aí ela até mesmo fala, você sabe qual é o maior medo de uma mulher? E mais uma vez eu acho interessante como é abordada aqui essa questão dos homens, do como eles agem, como eles se comportam, porque o medo do cara é ser acusado e não ser violentado.
né? Então acho muito interessante essa premissa. Como da mesma forma, a gente vê como os homens sexualizam a Cassandra quando ela vai se vingar. Às vezes a Cassandra tá largada no chão, tá toda feia, ela bota batom manchado, cabelo bagunçado, e eles sexualizam ela. Então, para o homem, é uma coisa muito séria, é sempre nada demais, e uma coisa muito estranha, dependendo do desejo dele, a vontade dele, é sempre a coisa mais linda do mundo. Ele já começa a trazer esse teor de sexualização, pensar no pior, né? Como eles podem se aproveitar disso. Então, a gente vê esse lado do Baal, esse lado covarde, e aí eu sei que a Cassandra tá disposta a se vingar dele. E aí eu sei que ela sobe em cima dele, ele começa a gritar pelo pessoal, ele descobre que ela apagou todo mundo, a bebida que tinha fez todo mundo dormir, e na hora que ela vai cortar ele, não sei se ela vai abrir alguma coisa, a barriga dele que ela tá com os bisturi, ele consegue soltar uma mão. E aí ele começa a enforcar ela, e bem, o pior acontece, a Cassandra morre. E isso me impactou muito, isso me fez até achar que o filme poderia ser ruim, porque ela debate, grita e ela acaba morrendo pelo cara, o único cara que ela queria se vingar. Ela se vingou de tantos homens e o único cara que ela tentou se vingar matou ela. E aí, um pouco depois de eu pensando no filme, eu consegui interpretar que é justamente para trazer essa revolta pra gente. Porque às vezes as mulheres vivem numa luta constante e às vezes acabam morrendo. Até mesmo quando elas conseguem ou chegam perto de se vingar, já é tarde demais. Uma já deve ter morrido, outra também, e acaba às vezes nem conseguindo completar essa vingança. Então, o sentimento que a gente vê da Cassandra tendo essa revolta em relação à amiga dela, a gente acaba abraçando esse sentimento perante a própria Cassandra. Chegando lá, os homens acordam, eles veem o Uau lá amarrado, e a gente pensa, não, eles vão, sei lá, ligar pra polícia, coisa assim. Não. Eles pegam o corpo da Cassandra, colocam no fogo e queimam ela. Então, não sei se foi até coincidência, né? Tipo, queimavam mulheres antigamente justamente por julgar o que elas faziam. Então a gente vê que a Cassandra morre queimada. A gente pensa que ninguém vai encontrar ela. Só que aí tem uma reviravolta. Quando a polícia tá procurando por ela, que aí consta o dia de desaparecimento, né? Os pais ligam pra polícia e por aí vai. Eles até chegam a interrogar o Ryan fica até assustado achando que o vídeo foi solto, né, na internet. A gente descobre que não foi nada, né? E aí eu sei que quando tá tendo o casamento do Al, ele tá lá tranquilão, mesmo com os hematomas que ele lutou com a Cassandra. E todo mundo, todos os caras que ajudaram ele, na verdade, um amigo dele, tá lá tranquilão. Você vê que eles não estão com nenhum peso. Eles até falam que não foi nada demais, que não tem problema, foi. Ele não teve culpa, mesmo ele tendo matado ela e ter feito aquilo com a amiga dela. O amigo dele diz que não tem problema, é sempre uma coisa. Como eu falei, pro homem é sempre nada demais. E aí eu sei que de repente o Ryan, que tá lá também no casamento, recebe uma mensagem da Cassandra. E aí ela fala, achou que eu não estaria na festa, coisa assim. E aí descobre a reviravolta do filme. A Cassandra tinha entregado um vídeo que ela tinha visto da amiga dela pro advogado. O advogado entregou pra polícia. E a polícia chegou lá no casamento, prendendo todos os homens. E até mesmo, não sei se descobrem que a Cassandra foi morta pelo Ryan. E ela até fala, pelo Ryan não, pelo Al. Tanto que ela até bota lá, se eu desaparecer, lá na carta pro advogado, é que aconteceu alguma coisa comigo. Estou indo lá pra casa do Al, na despedida de solteiro dele. Ou seja, deixa todos os álibis em que o Al é o culpado. Então, no final de tudo, a Cassandra consegue sua vingança, consegue prender todos os ali que foram cúmplices, consegue prender o Al, consegue se vingar da amiga dela, e apesar dela ter morrido, ela mostrou que ela pode lutar por isso, ela pode lutar pelos seus ideais e pode conseguir aliadas, né? Tanto que a maioria das pessoas que ajudaram ela foram mulheres. Então, achei muito interessante esse final, achei muito interessante como é debatido toda essa questão das mulheres, principalmente a questão dos homens, e principalmente esse final, como traz essa revolta, mas traz uma certa dor que acontece muito hoje em dia. Se você gostou do vídeo, se você já ouviu falar, se você quer comentar o que achou, o que não concorda ou discorda, comenta aqui abaixo e até a próxima.